Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então vamos para mais uma aula sobre o Windows. O que é o Windows e para que serve? Então nessa aula você vai aprender exatamente o que seria o Windows, esse sistema operacional que é um dos mais utilizados no mundo. Bem, na aula passada a gente tinha falado bastante sobre o que é software. Então se você não assistiu a aula passada, clica no card que está aparecendo aqui em cima para você assistir, tá? E já deixa seu joinha aqui no canal, que isso ajuda esse vídeo chegar para mais pessoas, ok? Então, muito bem, pessoal. A gente vai falar hoje sobre o Windows e vai ter várias coisas bem práticas sobre o Windows. Lógico, no decorrer do curso de informática, vocês vão aprender mais coisas no Windows, mas aqui é só para ter uma introdução melhor desse sistema operacional que é o Windows. O Windows, ele é um sistema operacional, né, que ele é privado, ou seja, ele é pago de uma empresa chamada Microsoft. Então vamos lá. Se eu entrar aqui, ó, colocar o Windows. Opa, aqui. O Windows. Vocês vão ver que vai aparecer já o site da Microsoft aqui, ó, né? Então aqui ele vai mostrar aqui, ó, o Windows, né? No caso, o Windows, acho que já está no Windows 11, tá? Daí a gente vai falar um pouquinho melhor o que seria esse Windows 11, tá? O Windows, então, ele é um sistema operacional desenvolvido para quê? Pro PC e para notebooks, tá? Basicamente é isso. Então a gente vai ter, quando a gente tem um notebook ou a gente tem um PC, a gente precisa de um sistema, sempre a gente precisa de um sistema operacional. Lembra que o sistema operacional, ele é a parte em que vai fazer a comunicação com toda a parte de hardware e vai fazer o gerenciamento dos aplicativos, dos softwares de aplicação, tá? Então, que são, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint. Então, todos esses softwares a gente precisa do sistema operacional para funcionar. Só que o Windows, ele vai ter versões, tá? E essas versões, elas foram conhecidas com o decorrer do tempo. Uma das coisas que vocês vão ter que prestar atenção é o que a gente chama de layout do sistema operacional, no caso, o layout do Windows. Muitos devem estar pensando aí, ei, Rodolfo, já começou a falar difícil, estava gostando da aula, mas agora você começou a falar umas palavras aí que não dá para entender muito bem. Mas calma lá, que eu vou explicar o que seria o layout. A gente pode falar que layout é a parte que se apresenta quando você está, por exemplo, mexendo no seu sistema operacional. Ele se apresenta de alguma forma. Por exemplo, se vocês observarem, esse aqui é o meu Windows 11. O Windows que eu tenho nesse computador é a última versão, que é o Windows 11. Aqui embaixo a gente vai ter essa barra grande, que a gente chama de barra de tarefas, ó, né? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, barra de tarefas. Se eu cliquei com o botão direito, mostrou configurações do barra de tarefas. Essas barras de tarefas, ela sempre aparece quando o Windows inicia, tá? Então isso é que ele se apresenta para mim. Se vocês pegarem, por exemplo, um macOS, que aqui eu não vou conseguir pegar, né? Vou colocar uma imagem aqui só para vocês verem, ó. macOS, ó. Deixa eu ver se aqui, ó, o macOS é da Apple. Aqui seria como ele se apresenta, ou seja, o layout do macOS. Tá vendo que tem uma barrinha aqui em cima, né, e outra barrinha aqui embaixo que tem várias aplicações? É assim que é o macOS. Ele é diferente já do Windows, tá? Então, ele não, ó, o Windows não tem uma barrinha na parte de cima. Já o Windows tem só na parte de baixo, que é a barra de tarefas. Essa barra de tarefa do Windows fica algumas coisas principais. Por exemplo, o botão, né, de iniciar, que é essa janelinha aqui, tá? Esse aqui é o símbolo da janela do Windows, tá? O horário e a data, que fica bem no canto direito inferior, que provavelmente vocês não devem estar vendo porque eu estou na frente. Eu vou pôr aqui minha imagem aqui, ó. Então aqui, ó, onde o mouse está passando, ó, você tem a data e você tem o horário. E você tem outras coisas aqui, por exemplo, aqui é para saber se tudo está funcionando corretamente. Por exemplo, isso aqui é o símbolo de Wi-Fi, quer dizer que tem internet. Isso daqui é o símbolo, né, para som, quer dizer que o áudio está funcionando. Isso aqui é a bateria do notebook, isso aqui é o microfone, e aqui tem outras coisas, né, outros aplicativos muitas vezes que a gente pode estar
mexendo e que ele fica aqui no cantinho, tá? Então, isso daqui é tudo que a gente chama de layout, né, do sistema operacional, como que ele se apresenta. Vai ter sistema operacional que vai ser muito fácil de mexer, que é o caso do Windows, o macOS, por exemplo. Agora, tem sistema operacional que é um pouquinho mais difícil. Eu vou dar um exemplo. Algumas distribuições do Linux, no começo, eram muito difíceis das pessoas mexerem. Então, era muito comum pessoas que compravam um computador e vinha, por exemplo, com um software chamado Kurumin, que é uma distribuição do Linux. Ó, Kurumin. Vamos ver. Ó, olha como ele já é diferente, né? Ele já tem um layout que a pessoa fala assim, mas aqui, todos os softwares aqui que tem aqui é diferente, eu não consigo mexer. Não tem o Word, por exemplo, vocês vão ver que o Word, ele é da Microsoft, então ele vai funcionar no Windows, tá? Ele também funciona no macOS, tá? Mas, por exemplo, aqui nessa distribuição do Linux já não tem. Então a pessoa, quando vai mexer no Word, fala assim, mas aqui não tem Word. Então como que eu vou fazer? Tá? Esse software nem sei se ainda existe, tá, pessoal? Estou mostrando porque antigamente tinha muitos computadores que vinham. Só que como o Linux, essa distribuição é gratuita, então por isso que quando se vendia um computador, vinha com esse sistema operacional. Ah, mas vocês devem estar pensando, mas eu nunca paguei o Windows, né? Quando eu comprei meu notebook, veio com Windows, não paguei. Na verdade, você pagou quando você comprou o seu notebook. O preço que você pagou do seu notebook, muitas vezes já está incluso o Windows, tá? Então, às vezes ele vem junto porque já está incluso o Windows. Algumas vezes não, tá? Tem notebooks que não vem o Windows, você vai ter que pagar e comprar e instalar no seu computador, pedir para alguém instalar, tá? Então, vamos voltando aqui, né, para a gente não se perder muito sobre o Windows. Falei que vai ter coisa mais prática hoje aqui também. Então, uma das práticas é vocês identificarem o layout do Windows. Se vocês observarem, o Windows, né, ele está na versão 11, mas na versão 10 o layout dele já muda. Olha aqui, se vocês tiverem um Windows assim, deixa eu até copiar aqui, vou colocar aqui no meu PowerPoint, para ficar mais fácil para ampliar para vocês aqui, ó. Opa, ó, vou copiar essa imagem e já vou mandar aqui. Pronto, ó, agora eu vou ampliar aqui. Pronto, agora sim. Estão vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o layout do Windows 11. Como que eu identifico? O iniciar, ele fica no canto, a barra de tarefa dele sempre tem também, só que o iniciar dele, ele fica no canto inferior esquerdo, tá? Aqui a gente tem também uma inteligência artificial que é do Windows, né, que a gente pode chamar. Eu, pelo menos, não utilizo muito. Tá? Aqui você vai ter ainda o Internet Explorer, que não tem mais, tá? Hoje é o Edge, entre outros aplicativos, e aqui é bem parecido. O que muda mais, parece, no layout, a princípio é isso. No Windows 11 já não, ó, o iniciar ele fica mais aqui no meio, tá? Então muda algumas coisas, mas não é só isso. Muda também estruturas internas, ou seja, uma melhoria. Lógico que é sempre uma melhoria no sistema. Os sistemas operacionais, eles tendem a melhorar. Obviamente, pode ser que alguma correção que a empresa faça não fica tão boa no dia a dia, mas isso é um assunto para outras aulas, ok? Mas vamos lá. Então, essa versão é a versão do Windows 10. Antes dessa versão, a gente ia ter uma versão que era do Windows 7. Na verdade, teve o Windows 8, tá? Ó, vou até colocar o 8 também. Mas, assim, era uma versão que não pegou tanto, assim, que não ficou tão legal, tá? Então, isso aqui seria o Windows 8. Só para vocês verem, vou aumentar aqui também. Ó, o Windows 8 era um pouquinho mais confuso, né? Ele vinha, eles acreditavam muito que a gente ia ter muitos notebooks, tipo que nem tablets, né? Que tinha tanta função de tablet quanto notebook, que tem, sim, esse, mas assim, as pessoas utilizam o notebook mais como notebook mesmo, não tanto quanto tablet. Então eles fizeram essa versão, o que não ficou tão legal. Aí a gente vai ter um dos Windows que pegou bastante, e hoje a própria Microsoft não dá mais esse suporte, que é o Windows 7, tá? O Windows 7 era esse aqui, ó. Era uma outra versão do Windows, tá? Então, se caso você tiver essa versão aqui, essa aqui é o Windows 7, uma versão mais antiga, que eu até recomendo que você coloque já a versão nova.
tá? Então, assim, o Windows 7, o próprio Microsoft não dá mais suporte para esse sistema operacional. Quer dizer o seguinte, que não tem mais atualizações, tá? Ou seja, sempre vai ter atualizações no Windows. E que são essas atualizações? Elas são importantíssimas para a segurança do sistema, para a melhoria do sistema e otimização do sistema. Então, o sistema operacional ele vai ficando melhor se ele tiver atualização e até mais seguro. Então, se você não atualiza o sistema operacional, pode ser um problema, porque o seu sistema ele vai muitas vezes ficar com uma insegurança maior. Então, aqui a gente encontra algumas coisas, né? Em que geralmente ele já vem com a atualização automática do sistema, ok? Mas mais para frente a gente vai falar sobre como que eu vejo para atualizar meu sistema operacional, como que eu atualizo o Windows, tudo mais. A gente vai ter outras aulas com relação a isso. Como eu falei, hoje é só uma introdução, só para vocês saberem o que é o Windows, tá? Então o Windows ele vai ter algumas características, que é o botão de iniciar. Então aqui você clica no botão de iniciar e aqui você tem uns aplicativos que você pode pesquisar. Por exemplo, Excel, ó. Ele já tem aqui, ó, aplicativo Excel, né? Eu quero, por exemplo, Paint, que é um aplicativo de desenho, tá aqui, tá? E eu clico, ó, no aplicativo e ele vai abrir aqui o aplicativo. Outra coisa interessante no Windows, tá? Que vocês devem ter notado, quando eu clico, você tem também a parte de pesquisa aqui direto, que você pode pesquisar. Por exemplo, o Word. Vou abrir o Word aqui. Quando eu abro o Word, observem o seguinte, a gente vai ter a parte das janelas. Então, por isso que o Windows, né? O Windows em inglês quer dizer janelas. A gente tem isso aqui, a gente chama de janela. Essa janela, a gente tem na parte de cima, na parte extrema direita superior, o botão esse daqui que é um X, que é o fechar, ou seja, eu não quero mais o Word, eu fecho ele e o programa. Isso aqui que seria o botão para aumentar, colocar. Hoje tem essas outras opções, tá? Que seria de restaurar ou maximizar. Mas hoje não tem só maximizar. A gente pode vir nesse botão, ó, e na verdade colocar, ó, ele bem aqui no cantinho, né? Então a gente vai escolhendo as outras, né, as janelinhas aqui. Então assim, a gente tem mais opções de janelas aqui. Isso aqui é bem interessante que fizeram aqui. Então, por exemplo, você quer trabalhar escrevendo e ao mesmo tempo digitando no Word. Você pode dividir a tela em dois, ó. Opções, ó, colocar essa aqui e deixa eu pegar aqui, ó, e um documento aqui em PDF aqui que eu poderia estar escrevendo e vendo, ou seja, divido minha tela em dois. Isso aqui é bem interessante que tem no Windows 11, muito bom. E a gente vai ter também aqui o minimizar, que é quando eu estou trabalhando com Word, mas eu posso minimizar essa janela para deixar ela aqui na barra de tarefas, tá? Aí quando eu quiser aumentar, é só clicar aqui embaixo, ok? Então essas são algumas características, a gente vai falar melhor sobre as janelas na próxima aula, sobre essas janelas do Windows, tá? Mas o Windows tem várias outras coisas, tá? Aqui vai ter o gerenciamento de pastas, tá? Então, por exemplo, o Windows aqui, ó, ele apresenta, isso aqui a gente chama de gerenciamento de pastas. São o quê? São as pastinhas que a gente tem no nosso computador, tá? Para a gente que são as imagens, músicas, vídeos, downloads, que são os documentos baixados, área de trabalho, tudo isso aqui é um gerenciamento que a gente tem das pastas do nosso computador, que também a gente vai falar mais para frente nas nossas aulas, tá? Pessoal, o Windows vai ser vai ser o sistema operacional que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Por quê? Porque é o sistema operacional mais utilizado. Eu recomendo, se você estiver trabalhando com o Windows 11, que nem o meu, é melhor, ou com o Windows 10, tá? Que seria esse aqui. Se você tiver o 7, procura colocar o Windows 11 ou verificar se dá para colocar o Windows 11. Por que eu falo isso? Porque o Windows ele tem uma recomendação do hardware. Lembra que a gente teve a aula do hardware? Por isso que é importante saber sobre o hardware. Tem determinados hardwares que eles só vão funcionar com determinados softwares ou sistemas, no caso aqui, sistema operacional. Então, por exemplo, recomendações Windows 10. Vou colocar aqui. Seriam requisitos. O que é requisito? O que ele precisa para funcionar, para o seu computador funcionar o Windows 10? Então, ele precisa de uma memória RAM de 1 GB
ele precisa pelo menos 16 GB ou 32 GB de espaço livre no seu HD e um processador, né, de 1 GHz ou mais, tá? Então, essas são as configurações mínimas do Windows 10. E do Windows 11, vamos ver aqui. Do Windows 11, aqui, ó, ele vai precisar muitas vezes de requisitos, deixa eu ver, requisitos, Windows 11, melhor, ó. O Windows 11 também 4 GB de RAM no mínimo, 64 de armazenamento, aqui a tela também ele fala, a placa de vídeo, né? Isso aqui depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que é DirectX, tudo mais. Então isso aqui são os requisitos para funcionar o Windows 11, tá? O Windows 7, ó, são requisitos menores para funcionar. Então o Windows 7 ele precisaria de aqui 16 de espaço no HD, tá? 2 GB de RAM, de memória RAM, tá? Então tudo isso aqui são requisitos, ou seja, a parte de hardware que ele precisa para funcionar, tá? Se o seu computador não tiver esses requisitos, então é melhor daí a gente adquirir um novo computador, se possível, ok? Pessoal, então a gente vai começar a trabalhar então com o Windows nas próximas aulas, tá bom? Então, pessoal, se inscreva no canal aqui para não perder vídeos como esses, deixe o seu joinha e até a próxima aula.